A gente está falando, dentre outros assuntos, aqui com a Paula Litaif, a situação da saúde, que não é um problema somente do estado do Amazonas. A gente tem visto nacionalmente uma situação acontecendo em praticamente todo o país. Um dos exemplos mais tristes é o Rio de Janeiro. E durante essa semana, o caos na saúde ele ganhou repercussão na mídia nacional mais uma vez. Segundo especialistas, o problema estaria na maneira como a saúde trabalha. E o terceiro setor vem para desmistificar o conceito que se tem do problema de saúde no Brasil. A afirmação é que a solução existe, é importante se olhar o que pode ser feito. Nós vamos saber agora quais são esses modos assim, operantes, podemos assim colocar, pelos quais deveria passar para valer toda a área que envolve a saúde. E nós convidamos um especialista nas atividades do terceiro setor, que já está aqui conosco, que é o senhor Takashi Yamauchi. Bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe do Grupo Diário de Comunicação e dividir os seus conhecimentos com a gente. Bem, primeiro, o Paula Litaif, a gente lembra que existe um primeiro setor. Para existir o terceiro setor, existe um segundo setor, existe o terceiro setor. Aquele primeiro setor são as instituições públicas, governo, assembleias, tudo. Primeiro setor. O segundo setor são aquelas empresas privadas. Elas têm lá os trabalhos com fins lucrativos. E aí vem o terceiro setor, que é esse que a gente quer aí ouvir as orientações nessa situação. Ele compreende organizações não governamentais, enfim, também comprometidas com aqueles problemas sociais. Elas sabem, elas veem isso daí também. Aí, senhor Takashi Yamauchi, a primeira pergunta que a gente faz é como o terceiro setor pode, de fato, auxiliar a rede de saúde pública a sair desse problemão que a gente está vendo aí. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, é o seguinte, a primeira organização no mundo de terceiro setor que foi criado é 1121, originário da Inglaterra, da Cruz Vermelha. E olha que a gente está em 2019, hein? Faz tempo demais. 1121. A segunda organização, ou a primeira organização no Brasil, que tem registro no Brasil, é 1553 e a origem da Santa Casa de São Vicente, saúde. Então, a saúde, sem estar utilizando essa ferramenta chamada terceiro setor, é praticamente impossível de gerenciar. Se você olhar a Constituição brasileira, é bem claro, no artigo 199 da Constituição Federal. No inciso 1, ela fala o quê? Que a prioridade são para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. E fala que é vedado para fazer repasses para empresas com finalidade lucrativa. Assim como é vedado a participação do capital estrangeiro, direto ou indiretamente. Então já está mostrando o caminho. Use o terceiro setor, certo? Só que como essa matéria não é estudado, né, na academia, no curso de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, muitas cadeiras dessas, então as pessoas formam sem conhecer o que é a ferramenta disso. Um exemplo desse processo que o pessoal não soube usar politicamente, mas está funcionando bem, é o modelo São Paulo, quando ela fez a legislação específica chamada OSS de saúde. Então ela fez uma experiência num hospital público e hoje os 20 hospitais da rede estadual de São Paulo, simplesmente o governo construiu e entregou para a iniciativa privada administrar. Isso é, se você fizer a administração através de uma organização, nós estamos falando de uma redução de custo, direto e indireto, mínimo de 30%. O senhor citou as OSS, Organizações Sociais de Saúde. Eu lembro de uma situação aqui, que eu gostaria da opinião do senhor, que foi o seguinte, houve uma revogação lá atrás de uma portaria do Ministério da Saúde, Paula Litaif, de número 2225 de 2002. Como é que a classe política às vezes age. Havia uma portaria que obrigava gestores dos hospitais do SUS
a se especializar em cursos de administração hospitalar. Sim. Sabe o que aconteceu? Revogaram isso. Não revogaram isso? Sim. Isso causou também, ajudou a causar essa complicada situação. Tá? Aquele negócio, né? Não era só hospital, não, tá? Qualquer unidade de saúde, clínica estatal também deveria ter isso, né? Deve ter isso. Mas revogaram. Revogaram. Só que é o seguinte, no funcionamento do dia a dia, sem ter esse administrador hospitalar, você não consegue administrar. É impossível. Né? Simplesmente a pessoa vai embarrigando, que nós falamos. Tá? Agora, o principal problema é a formatação jurídica do processo, e isso dá essa redução de custo. Nós estamos falando mínimo de 30%. Ele chega a dar 38%, 42% de diferença tributária. Então, isso, imagina, em termos de recursos públicos, qual montante nós estamos falando. Senhor Takahashi, uma dúvida que sempre paira para nós jornalistas é que o terceiro setor é formado por associações, fundações, organizações não governamentais que sempre afirmam que não ganham lucro, né? Que aí tem algumas até que não recebem lucros, umas que até cobram, na verdade, na maioria, cobram uma taxa administrativa. Isso nos chama muito a atenção, porque como é que você funda uma associação, uma organização, só para ter trabalho? E é isso que tem tirado também o sono do governo em relação a empresas que recebem dinheiro e não repassam para o funcionário. Então, essa história de que não tem lucro, de que não recebe nada, ela fica um pouco no campo da utopia, né? Não, acontece assim, já. Em 2002, quando houve o Código Civil, já foi alterado, em 2002, o termo sem fins lucrativos foi retirado. E passou a ser sem fins econômicos. Mas eu já vi regimentos de atuais fundações que tem, até hoje você consegue registrar no cartório e a gente sabe entidade sem fins lucrativos. Mas qual é a diferença de ter saído o termo sem fins lucrativos para sem fins econômicos? O lucro tem que ter para poder manter a estrutura e pagar todas as dívidas que eu tenho. E remunerar quem administra. Porque como pagar é que as pessoas, montar uma empresa, uma fundação sem ganhar nada só para ter trabalho? Exatamente. Não existe. Então, como é que eu vou pagar o médico? Como é que eu vou pagar os administradores? Eu tenho que pagar eles. Né? Quem administra então, também, né? Isso está previsto na legislação. Tá? Com isso, o Código Civil fez essa alteração e deu prazo para até 2007 com que todas as organizações se enquadrassem nesse modelo. Nós estamos em 2019, já terminando, e até hoje se usa a palavra sem fim lucrativo. Então, por aí vê a diferença. Sim, pelo menos nas instituições que a gente vê, que inclusive na área de saúde, Patrícia, a gente percebe que existe lá o termo sem fins lucrativos, mas elas muitas vezes são acusadas pelos próprios funcionários de não repassarem da OAS, a legislação da OAS também tem uma outra característica. Quando foi feita a legislação da OAS federal, os estados também deveriam fazer as OAS para eles também. Só que quando houve essa mudança da legislação federal para o estado, muitos estados mudaram a composição que estava prevista na lei federal. Então é inconstitucional. Porque nela tem a participação do quê? De 20% no mínimo até 40% da participação do governo local. Eu tenho 10% pelo menos da comunidade participando e dos profissionais que também têm que participar. Agora, Sr. Takahashi, como fiscalizar isso? Dinheiro público que vai muitas vezes para essas instituições, além do poder concedente, né? Eles são obrigados, eu acredito, pela lei da informação, creio eu, de ter também aí um portal da transparência, não é isso? Não só isso, o principal papel cabe aos conselhos municipais e estaduais. Interessante. Esse então, é o ponto principal. Da saúde seria o conselho estadual. Lógico. E aí, automaticamente, deveria estar sendo discutido esses assuntos e aí tomar medidas em relação a isso. Geralmente, o Conselho Estadual também é presidido pelo próprio secretário, é isso? Sim, mas tem a participação da comunidade. Da comunidade. Mas ficaram um pouco esvaziados recentemente nesses conselhos. Na verdade é o seguinte, os conselheiros também, a gente tem que também dar os seus pontos de referência, porque a maioria das pessoas que são convocadas nos conselhos, tanto os municipais ou estaduais, não tem mínima noção de legislação. Então, como é que você vai dar conselho se você nunca leu a Constituição Federal, se você nunca leu a Constituição? E quem é que os escolhe? Como é que é a escolha dessas pessoas? São regimentos, são eleitos entre participantes lá. Porque aí você vai enxugar o gelo totalmente. Exatamente. Toda vez. Então, o que acontece? É uma jornada bem complicada, porque não está acontecendo isso somente na saúde, não, tá?
Saúde é o que você hoje está na moda. Na ponta, exatamente. Na ponta, né? Mas você pega transporte, pega segurança, educação, por exemplo, caso gravíssimo no processo, tem toda essa organização preparada para isso e não está se usando. Né? Só um adendo, por exemplo, vamos pegar a escola, vai. Lá não existe associação de pais e professores, em cada escola pública não é obrigado a ter. Por que montaram aquele negócio? É justamente para complementar as ações de tal maneira que quando o Estado não consiga fazer, a sociedade civil pode se organizar e complementar a educação. Paulo, a gente ainda tem mais um questionamento a fazer ao nosso convidado, Takeshi Yamauchi, que está conosco aqui. Senhor Takashi, a sociedade tem sido testemunha do que vem ocorrendo na administração dessas associações, cooperativas, na área da saúde, o senhor também citou educação, segurança e aí outros segmentos. Qual é o problema? Falta gestão? Não, o primeiro problema é o seguinte, o tema chamado terceiro setor não é abordado tecnicamente na academia, no curso de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Social. Então, a falta dessa informação na academia faz com que as pessoas ignorem esse assunto. Baseado nisso, baseado também no noticiário de informações de que a gente conhece muitos filantrópicos, não filantrópicos. Interessante, filantrópicos, Patrick. Então, com isso acaba tendo uma imagem equivocada. Mas com isso nós perdemos muito dinheiro, muito tempo, vocês não têm noção do que é isso. E essa é a necessidade de fazer com que o assunto seja abordado de uma forma correta. Aqui em Manaus, na OAB, já foi criada a Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro da OAB. E com isso nós estamos treinando as pessoas, nesses profissionais, de uma forma gratuita que nós estamos fazendo isso, de tal maneira que possa nivelar essa informação e conhecimento. Muito importante isso, treinar as pessoas para compreender o que é, de fato, o terceiro setor, como pode auxiliar, como pode agir. Senhor Takeshi Yamauchi, é Yamauchi mesmo, Yamauchi, né? Especialista em atividades do terceiro setor. Muito obrigado por ter estado conosco aqui e a gente espera contar com o senhor em outras oportunidades. À disposição. Tá Muito bem? Obrigado.